Você sabia que a Bíblia apresenta uma hierarquia angelical rica em detalhes, onde cada anjo tem uma função específica no plano divino? Desde os altos céus até a interação direta com os seres humanos, esses mensageiros celestiais desempenham papéis essenciais que muitas vezes passam despercebidos até pelos mais atentos leitores das Escrituras. Essa organização não é apenas um detalhe fascinante, mas também uma lição sobre ordem e propósito no universo criado por Deus. Neste vídeo, você descobrirá a estrutura hierárquica dos anjos, dividida em 3 esferas, cada uma repleta de seres com características únicas e missões fundamentais. Vamos explorar juntos os serafins, querubins, arcanjos e muitos outros, compreendendo como cada um deles contribui para o cumprimento da vontade divina. Além disso, vamos abordar como esse conhecimento pode impactar sua visão espiritual e enriquecer sua fé, trazendo um novo entendimento sobre o funcionamento do cosmos sob a soberania de Deus. Afinal, não se trata apenas de conhecer fatos, mas de conectar essas verdades à sua vida espiritual. Ao longo deste vídeo, prepare-se para mergulhar em um universo de beleza, ordem e mistério, onde os anjos são peças-chave do plano divino. Então, fique até o final, porque o que você está prestes a aprender pode transformar sua forma de enxergar a espiritualidade e a organização celestial. Os anjos são uma presença constante nas Escrituras, retratados como mensageiros de Deus e símbolos de sua ação no mundo. Eles aparecem desde o Gênesis, guardando o Éden após a queda do homem, até o Apocalipse, anunciando o cumprimento do plano divino. Apesar de sua presença significativa, muitos ainda têm dúvidas sobre quem realmente são e qual é o papel desses seres celestiais. Entender os anjos vai além de observar suas aparições, é compreender sua essência e função dentro do plano divino. Eles são mais do que figuras simbólicas ou poéticas, são instrumentos reais da vontade de Deus, que atuam tanto no céu quanto na terra. A Bíblia menciona diferentes tipos de anjos, com funções e características distintas, reforçando que há uma ordem estabelecida em sua organização. Isso é uma lição clara de como o universo criado por Deus funciona com propósito e harmonia. Ao abordar a hierarquia angelical, é importante destacar sua base nas Escrituras. Livros como Isaías, Daniel e o Apocalipse oferecem descrições ricas sobre esses seres, enquanto tradições teológicas posteriores aprofundam a compreensão de suas funções. Essa hierarquia reflete a glória de Deus e a complexidade de seu plano para o cosmos. Neste vídeo, começaremos a explorar essa fascinante estrutura celestial. Compreender os anjos e sua hierarquia não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também fortalece nossa fé, mostrando como a ordem divina permeia todas as coisas. Prepare-se para descobrir como esses mensageiros celestiais desempenham um papel essencial no equilíbrio do universo e na comunicação entre o Criador e sua criação. A hierarquia angelical, segundo as tradições teológicas e as Escrituras, é dividida em 3 grandes esferas, cada uma contendo ordens específicas de anjos com papéis bem definidos. Na esfera superior, encontramos os anjos que estão mais próximos de Deus, ocupando posições de maior autoridade e responsabilidade na adoração, proteção e contemplação da glória divina. Esses anjos são os serafins, querubins e tronos, figuras profundamente simbólicas que refletem aspectos fundamentais do caráter e da soberania do Criador. Os serafins, cujo nome significa os ardentes ou os que queimam, são conhecidos por sua proximidade extrema com o trono de Deus. Eles são mencionados em Isaías 6, 2, 3, onde são descritos como seres com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, simbolizando reverência diante da santidade divina, 2 para cobrir os pés, indicando humildade, e 2 para voar, representando sua prontidão em servir. Esses anjos proclamam continuamente a santidade de Deus com o cântico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A presença dos serafins na narrativa bíblica não apenas exalta a santidade de Deus, mas também ilustra a pureza e o amor ardente que devem permear todos os aspectos da adoração celestial. Os querubins, por outro lado, são anjos frequentemente associados à proteção e à sabedoria divina. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis 3:24, guardando a entrada do Jardim do Éden com espadas flamejantes após a expulsão de Adão e Eva. Mais tarde, em Êxodo 25:18-22, são representados nas tampas da Arca da Aliança, com suas asas estendidas sobre o propiciatório, simbolizando a presença divina.
A descrição mais detalhada dos querubins está em Ezequiel 10, onde eles são retratados como seres de aparência majestosa, com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e asas cobertas de olhos, simbolizando sua percepção abrangente e sua conexão com a criação. Essas figuras angelicais desempenham um papel central como guardiões da santidade e do trono de Deus, sendo responsáveis por proteger os mistérios divinos e manter a ordem celestial. Já os tronos, menos mencionados nas Escrituras, são referenciados em Colossenses 1:16 como uma das ordens espirituais criadas por Deus. Eles estão intimamente ligados ao governo divino e à justiça celestial. Ezequiel 1:15-21 apresenta uma visão que pode ser relacionada a esses anjos, descritos como rodas gigantescas cheias de olhos, que se movem em perfeita harmonia e sem necessidade de orientação humana. Os tronos simbolizam a autoridade de Deus e sua soberania sobre todas as coisas, representando o equilíbrio entre justiça e misericórdia no cosmos. Sua presença reflete o movimento constante da vontade divina, sempre em ação, governando e sustentando o universo. Esses 3 grupos de anjos da esfera superior desempenham papéis únicos e indispensáveis no plano divino. Os serafins louvam e exaltam a Deus em sua santidade absoluta, os querubins protegem e guardam os mistérios sagrados, e os tronos asseguram que a justiça e a ordem divina sejam mantidas. Juntos, eles formam a base da hierarquia angelical, funcionando como uma ponte entre o Criador e o restante das esferas angelicais. Além de sua importância espiritual, a descrição desses anjos também serve como uma poderosa lição para os seres humanos. A reverência dos serafins, a sabedoria dos querubins e o senso de justiça dos tronos nos inspiram a refletir essas qualidades em nossas próprias vidas. Sua organização demonstra a perfeição e a ordem do plano divino, convidando-nos a reconhecer o papel de Deus em todos os aspectos da criação. Ao olharmos para a esfera superior, vemos não apenas anjos magníficos, mas também um vislumbre da grandeza de Deus e de sua vontade eterna. Esses anjos nos lembram que, mesmo nas alturas insondáveis do céu, tudo é governado por um propósito divino, refletindo a santidade, a sabedoria e a justiça do Criador. A esfera intermediária da hierarquia angelical desempenha um papel vital na ligação entre o céu e o universo criado. Essa esfera é composta pelas ordens dos dominações, virtudes e potestades, anjos responsáveis por implementar as ordens divinas, supervisionar os fenômenos naturais e proteger o cosmos de forças malignas. Os dominações ocupam o topo da esfera intermediária e são conhecidos por sua autoridade e liderança. Eles recebem diretamente as ordens da esfera superior e garantem que sejam executadas pelas ordens inferiores. Na tradição teológica, esses anjos frequentemente são descritos segurando cetros ou orbes, símbolos de poder e comando. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre as dominações, sua função de supervisão é essencial para a manutenção da ordem no cosmos, refletindo a soberania divina. As virtudes, por outro lado, são responsáveis por operar os milagres e supervisionar os fenômenos naturais. Elas são mencionadas de forma implícita em passagens que falam sobre as maravilhas de Deus e sua intervenção no mundo. São representadas como seres serenos e luminosos, irradiando paz e equilíbrio. Sua função é lembrar a humanidade da glória de Deus por meio das obras da natureza, como o ciclo das estações, a harmonia dos astros e até eventos extraordinários como milagres. Esses anjos simbolizam a força divina que sustenta o universo e mantém tudo em equilíbrio. Por fim, as potestades são os guerreiros da esfera intermediária, encarregados de proteger o cosmos contra as forças do mal. Citados em Efésios 6:12, eles lutam contra principados e potestades malignos nas regiões celestiais. Essas figuras são frequentemente retratadas como anjos fortes e determinados, empunhando armas espirituais, como espadas de luz. Sua missão é garantir que o plano de Deus não seja interrompido por influências demoníacas, simbolizando a batalha constante entre o bem e o mal. A esfera intermediária é, portanto, um elo essencial no funcionamento da hierarquia angelical. Esses anjos, embora não tão próximos de Deus quanto os da esfera superior, desempenham papéis críticos na manutenção da ordem universal e na proteção da criação. Sua presença reforça a ideia de que, mesmo em níveis intermediários, há um propósito divino em todas as coisas. Além disso, suas funções nos oferecem lições práticas para a vida espiritual. A liderança das dominações nos inspira a buscar ordem e responsabilidade em nossas ações.
A serenidade das virtudes nos lembra da importância de encontrar equilíbrio e paz em meio às adversidades. Já a coragem das potestades nos desafia a lutar contra as influências negativas que ameaçam desviar-nos do caminho correto. Esses anjos, com suas funções distintas, refletem a complexidade e a harmonia do plano divino. Ao compreender suas responsabilidades, somos convidados a reconhecer a presença constante de Deus em nossa vida cotidiana e a nos inspirar em sua ordem celestial. A esfera inferior da hierarquia angelical é a mais próxima dos seres humanos, desempenhando um papel crucial na interação direta entre o céu e a terra. Composta pelos principados, arcanjos e anjos, essa esfera tem uma missão especial de orientação, proteção e execução de tarefas divinas que impactam diretamente o mundo terreno. Os principados são os líderes dessa esfera, encarregados de supervisionar nações, cidades e comunidades. Eles são mencionados em passagens como Daniel 10, onde um anjo relata sua batalha com o príncipe da Pérsia, sugerindo a influência espiritual sobre territórios específicos. Esses anjos são frequentemente descritos como seres majestosos, vestindo coroas e carregando cetros, símbolos de sua autoridade sobre regiões e povos. Sua principal função é garantir que as bênçãos divinas fluam de forma ordenada e proteger as estruturas que sustentam o bem comum. Os arcanjos ocupam um lugar especial tanto na tradição bíblica quanto na imaginação popular. Entre os mais conhecidos estão Miguel, Gabriel e Rafael, cada um com missões específicas e marcantes. Miguel é descrito como líder das hostes celestiais, lutando contra as forças do mal, como em Apocalipse 12, 7 e 9. Gabriel é o mensageiro divino, responsável por levar revelações importantes, como o anúncio do nascimento de Jesus em Lucas 1:26-38. Rafael, mencionado no livro de Tobias, é conhecido como o anjo da cura e do cuidado. Os arcanjos são figuras de poder e proximidade, agindo como mediadores diretos entre Deus e a humanidade. Por fim, os anjos, frequentemente chamados de anjos da guarda, têm a tarefa mais íntima dessa esfera: a proteção e o cuidado individual de cada pessoa. Eles são os enviados de Deus para guiar, consolar e proteger os seres humanos em suas jornadas diárias. Em Salmos 91:11, lemos: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esses anjos são representados de forma gentil e acolhedora, muitas vezes com asas abertas e semblante sereno. A esfera inferior é essencial para a conexão espiritual entre o divino e o humano. Enquanto as esferas superiores lidam com a glória e a administração cósmica, a esfera inferior se concentra na intervenção direta e prática no mundo. Esses anjos nos lembram da proximidade de Deus e de seu cuidado constante com a humanidade. Além disso, suas funções carregam lições espirituais profundas. Os principados nos ensinam a importância de liderar com responsabilidade e justiça. Os arcanjos nos mostram a necessidade de sermos mensageiros de bondade e defensores da verdade. Já os anjos nos inspiram a sermos fontes de proteção e conforto para os que estão ao nosso redor. Esses anjos, com suas características únicas, demonstram que o plano de Deus não apenas transcende a compreensão humana, mas também alcança cada detalhe da vida, desde a vastidão dos céus até os aspectos mais pessoais da existência. Compreender a hierarquia angelical é mais do que um exercício teológico. É uma oportunidade de refletir sobre lições práticas que esses seres celestiais podem nos ensinar. Cada ordem de anjos desempenha funções específicas que não apenas revelam a glória e a sabedoria de Deus, mas também oferecem inspirações valiosas para a nossa vida cotidiana. Os principados, por exemplo, nos lembram da importância de liderar com responsabilidade e justiça. Assim como eles supervisionam nações e comunidades, somos chamados a exercer liderança em nossas famílias, locais de trabalho e comunidades com integridade e foco no bem comum. Suas ações nos inspiram a construir estruturas que promovam harmonia e proteção para os que estão sob nossa influência. Já os arcanjos ensinam a força da coragem e a necessidade de sermos mensageiros da verdade. Miguel, o líder das hostes celestiais, nos desafia a enfrentar nossas próprias batalhas espirituais com determinação. Gabriel, o portador de boas novas, nos lembra da importância de comunicar mensagens de esperança e bondade, mesmo em tempos difíceis. Rafael, o anjo da cura, destaca o poder do cuidado e da compaixão em nossos relacionamentos.
Eles nos mostram que podemos ser agentes de transformação no mundo. Por fim, os anjos da guarda, com sua proximidade e cuidado pessoal, nos ensinam a importância de oferecer proteção e conforto aos que nos cercam. Eles nos lembram que, assim como somos guardados por Deus, devemos ser instrumentos de sua graça na vida de outros. Pequenos atos de bondade podem ter impactos profundos, assim como os anjos atuam silenciosamente para proteger e guiar. Além dessas lições, a hierarquia angelical nos ensina algo ainda mais profundo. A ordem divina permeia toda a criação. Desde os altos céus até as tarefas mais simples na terra, tudo está conectado e guiado por um propósito maior. Isso nos inspira a buscar harmonia em nossas vidas, reconhecendo que, mesmo nas dificuldades, há uma intenção divina por trás de cada desafio. Portanto, ao observarmos as funções e missões desses anjos, somos chamados a refletir: como podemos aplicar essas lições em nossa jornada espiritual? Que ações podemos adotar para refletir a ordem, a bondade e a proteção que os anjos nos demonstram diariamente? Os anjos são figuras profundamente presentes em diversas culturas e tradições religiosas, mas, ao longo dos séculos, muitos mitos e mal-entendidos surgiram em torno deles. Separar o que é doutrina bíblica de crenças populares é essencial para uma compreensão mais precisa e espiritual dessas figuras celestiais. Um dos mitos mais comuns é a imagem de anjos como humanos com asas longas e cabelos dourados, frequentemente vistos em obras de arte e filmes. Embora as asas sejam mencionadas em algumas passagens bíblicas, como em Isaías 6:2, nem todos os anjos são descritos com essa característica. Muitas vezes, eles aparecem como seres espirituais que assumem formas humanas apenas para cumprir missões específicas, como vemos em Gênesis 18, quando anjos visitam Abraão. Outro equívoco é a ideia de que os anjos da guarda são exclusivos de cada indivíduo, dedicados apenas a protegê-los. A Bíblia menciona a proteção angelical, como em Salmos 91:11, mas não especifica que cada pessoa tenha um anjo individual. Em vez disso, os anjos são enviados por Deus para proteger e guiar de acordo com sua vontade, sem a necessidade de uma designação fixa. Ainda há quem associe anjos a figuras românticas ou infantis, diminuindo sua verdadeira natureza como mensageiros poderosos e guerreiros espirituais. Passagens como Apocalipse 12:7-9 mostram anjos lutando contra as forças do mal, deixando claro que são seres imponentes e fortes, e não apenas símbolos de doçura e delicadeza. Entender os anjos com base nas Escrituras nos ajuda a aprofundar nossa fé e a enxergá-los como verdadeiros instrumentos da vontade de Deus. Eles são muito mais do que representações artísticas ou personagens de histórias. São figuras que refletem a glória e a autoridade divina. Ao longo deste vídeo, exploramos a hierarquia angelical, desde os serafins e querubins da esfera superior até os anjos da esfera inferior, com suas missões de proteção e cuidado direto com a humanidade. Compreender esses seres celestiais nos aproxima de uma visão mais profunda do plano divino e da ordem que rege toda a criação. Os anjos não são apenas figuras simbólicas ou decorativas. Eles desempenham papéis reais e essenciais no equilíbrio espiritual do cosmos. Eles nos inspiram a buscar liderança responsável, coragem diante de desafios e cuidado com os outros em nossas vidas diárias. Que possamos aprender com o exemplo dos anjos e refletir suas qualidades em nossas ações. Agora, queremos saber: o que mais te chamou a atenção sobre os anjos? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para levar essa mensagem inspiradora a mais pessoas.